recrutamento e seleção. A nossa aula é gravada, portanto, ela fica depois lá no nosso caderno do Que Mágico. E estamos aqui para eu poder conhecer um pouco de vocês, né? A gente fica aí com as câmeras aí desligadas, né? A gente fica aí todo mundo quietinho, né? No chat ali, não sei se algumas pessoas ali entraram, né? Algumas pessoas estão perguntando se já tem ali grupo no WhatsApp, escrevendo o nome, o número do RA, dando boa noite, né? Então, vamos alinhar algumas coisas hoje. Então, primeiramente, quero desejar a todos vocês boas-vindas. A minha disciplina é uma disciplina que eu acredito que quem esteja em RH, quem vai seguir aí a trajetória de RH, é a mais esperada. Parece que todo mundo que gosta de RH, todo mundo que está em RH gosta, né, de estar ali no recrutamento e seleção. Eu tenho alguns anos aí na minha trajetória profissional na área de RH. Daqui um pouquinho eu vou contar para vocês, assim como está escrito lá no caderno, lá as boas-vindas, né, minha apresentação, e eu também vou contar um pouquinho de vocês. Então, como o pessoal ainda está chegando, para eu não projetar aqui e não ver vocês, quem tiver aí disposição, quiser abrir a câmera ou só o microfone, e contar, né, se é novo na Flamingo, se é o primeiro semestre, se já estudou no semestre passado, só para eu poder conhecer um pouquinho de quem está aqui comigo nesses encontros que nós teremos nesse semestre. Então, deixa eu ouvir um pouquinho de vocês rapidamente, né, diz, eu estou no primeiro semestre, eu estou no segundo, eu estou no RH, enfim, só para eu conhecer um pouquinho vocês. Se quiser colocar no chat também, ou abrir o microfone, até o pessoal está chegando. Fala um pouquinho. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo, Amanda, e você? Tudo bem. Meu nome é Amanda Soares, eu estou no 6º semestre de administração. Bacana. Tô vendo que você tem bastante amiga de administração aí, tem uns de 4 semestres, no 7º, né? A Pamela está no 2º semestre de RH. Então, temos aqui turma de administração, turma de RH, né? Kaique estão no 2º semestre de RH, olha aí que bacana, né? Amanda Souza, tem outra xará aí da Amanda Soares, né? 6º semestre de administração. Administração, 8º semestre, 3º de administração. Olha aí, galera de administração, tá todo mundo aqui, hein? 3º, 4º, 6º semestre. Muito Boa noite, bem, professora, 6º tudo semestre. bem? Boa noite, tô bem, e você, Denilson? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Sou Denilson Costa, estou no 5º semestre de administração. Vamos aí para mais um semestre maravilhoso aí. Aí sim, isso aí, isso aí. É um desafio para todos nós, né? Vocês, alunos, nós, professores, de estarmos aqui lecionando aí, sair do presencial, né? E vir para o EAD, para nossas casas, assim como vocês. É um desafio para todos nós. Mas como você falou, Denilson, gostei aí da sua positividade, né? Isso aí, um semestre maravilhoso e vamos nós aí em EAD. Exatamente, né? Não podemos parar, a vida continua. Se não dá de um jeito, fazemos de outro, né? É isso aí. Boa noite, professora. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Prazer, sou Lucas Nascimento, estou no 2º semestre de Gestão de Recursos Humanos. Bacana. Eu tô vendo que nessa turma só estão pessoal de administração e RH, né? Tem alguém de outro curso? Provavelmente não, só estamos com turmas de RH e de administração, né? Primeiro semestre, olha, tem uma pessoa do primeiro semestre aí, né? A Mainara. Muito bem. Se vocês quiserem colocar ali no chat, né? Para eu saber um pouquinho. Nós estamos aí nesse 2º semestre do ano, né? Eu já estou na Flamingo em EAD desde aí do começo da pandemia. Digamos que ainda a gente tem muito a aprender como professor de como lidar aí com a tecnologia para dar uma aula, né, em EAD. Quem já estava habituado a dar aula em EAD ficou fácil, para quem não estava, como eu, nunca tinha dado, realmente foi um desafio muito grande. Mas a gente teve aí 4 semestres, turmas de graduação, turmas de pós-graduação, que nós tivemos aí que ter um desafio.
O meu maior desafio em EAD foi dar aula de folha de pagamento, cálculo, né, e EAD. Então, aquilo que a gente fazia em sala, usando calculadora e fazendo, e eu fiquei feliz no resultado, porque muitos alunos que não gostavam da aula por ser cálculo, acabaram gostando, então, para mim, foi um desafio. Se eu conseguir superar aquele, então, vamos em frente, né? Então, estamos aqui na aula de recrutamento e seleção, e eu vou falar só um pouquinho, bem rapidamente de mim. Tem a minha apresentação, um pouco mais da minha trajetória, está lá no caderno do Que Mágico. Quem não conhece ainda Flamingo, né, deve ter sido aí apresentado pelo caderno do Que Mágico, por onde vocês entram a aula. Nosso link de aula está ali disponível no caderno. Então, toda a nossa comunicação, né, material, eu vou estar colocando todo ali no caderno, então vai ter as divisões ali. Atividade semanal, atividade conclusiva, atividade que nós temos aí intermediárias, as aulas gravadas, os textos de apoio, tudo vai estar lá. O slide de aula que eu vou usar, eu sempre vou colocar uma aula antes, vocês vão ter todo o material lá, tá? Qualquer dúvida, né, nossa comunicação, ela pode ser aí através da nossa aula, sempre eu chego uns minutinhos antes, fico uns minutinhos depois, sem a gravação, para vocês tirarem alguma dúvida, algumas coisas que vocês queiram, tá? Além disso, também a gente tem lá no próprio Que Mágico, tem o sininho, que é onde vocês também podem deixar recados ali para mim, que eu também vou estar olhando, assim como o meu e-mail, ok? Mas o nosso maior foco, creio que aqui seja em aula, e aí a gente trata mais aqui qualquer dúvida que tenha. Então, eu Andréia Scotton, eu estou na Flamingo, vão se colocar aí uns 12 anos, dando aula. Eu me formei na Flamingo, né, minha primeira faculdade, ela foi em turismo no Senai, no Senac. O Senac, na época, eu estava trabalhando em departamento pessoal, resolvi fazer turismo, porque gostava, enfim, mas nunca atuei na área, né, terminei, concluí e nunca terminei. Trajetória profissional, para vocês saberem como que eu caí na Flamingo e por que eu me formei depois em gestão de pessoas. Então, o meu primeiro emprego foi numa instituição bancária, trabalhei numa agência bancária, num banco. Ali eu aprendi como se fosse hoje um jovem aprendiz. Então, eu tinha ali todas as minhas funções, fui aprendendo, tendo oportunidade, grandes mestres, e saindo do banco, eu fiquei nesse banco 3 anos. Quando eu saí, eu fui para uma empresa multinacional, trabalhar na área de tesouraria, né, finanças, contas a pagar, que é o que tinha pertinente ali à instituição bancária. E nessa época foi quando eu comecei a fazer a minha faculdade de turismo e continuei ali na instituição bancária. Saí dessa instituição bancária, tive a oportunidade de ir para uma multinacional, nessa multinacional na área de finanças. Essa área da multinacional, ela acabou indo para Guarulhos, eu sempre morei aqui na Zona Oeste. Aceitei o convite por me mudar para Guarulhos, o trabalho, pegava fretado, acordava 4 horas da manhã, chegava 9, 10 horas da noite, quando a marginal permitia, assim, chegar mais cedo, né? E foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento pessoal dessa multinacional. Então, eu mudei de área, foi nesse momento que eu mudei de área. E foi onde eu comecei a me apaixonar por departamento pessoal. Quando eu falo departamento pessoal, é que quando a gente fala, eu trabalho em RH, o RH ele é muito abrangente, inclusive o departamento pessoal está ali dentro. Mas, de um tempo para cá, as pessoas não gostam de ser chamadas de departamento pessoal. E o departamento pessoal são as operações de folha, que é a parte de documentos, legislação, folha de pagamento, benefícios, né, quando contrata, quando demite, a parte burocrática e a da legislação. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, foi onde eu conheci muito sobre isso. Fiquei nessa empresa por alguns anos, saí dessa empresa e me direcionei a outra, exatamente sempre em departamento pessoal. Até que em um determinado momento eu fui trabalhar numa empresa de consultoria de RH, de software de RH. E quando eu fui para cliente, o cliente perguntava em que eu era formada, e eu falava que eu tinha turismo, sou formada em turismo. Que empresa que vai acreditar numa profissional que entra numa grande empresa, por exemplo, um Santander como cliente, e você chega lá e você fala que você é formado em turismo?
A pessoa vai olhar e não vai te dar credibilidade. Infelizmente, somos, né, dessa forma. E aí, aquilo me incomodava muito, e foi quando eu fui buscar o meu diploma aí de RH. Ali eu já tinha mais de 20 anos aí de função em departamento pessoal, mas eu não tinha um diploma. Então, eu fui buscar a faculdade, fui na Flamingo, que era muito próxima de casa, e me apaixonei pela Flamingo, tanto quanto aluna, e depois como agora funcionária e como professora. E nessa trajetória toda, eu vou somar aí mais de 30 anos em departamento pessoal, em RH, consultoria de RH, de implantações, e quando eu me formei na faculdade em gestão de pessoas, que são esses cursos que vocês aí mencionaram, de tecnólogo em RH, que são os 4 semestres, eu recebi o convite para fazer a pós-graduação, e na pós-graduação eu fui convidada para dar aula na faculdade. Foi algo muito, assim, uma felicidade enorme, né? Tremia muito no dia da minha apresentação, da banca, da minha monografia, mas foi colhido frutos, e hoje eu leciono por verdadeira paixão, por grande amor em dividir meus conhecimentos, né? Então, quanto mais vocês perguntarem, quanto mais vocês se interessarem, mais deixará essa professora mais feliz, tá? Por quê? Eu tive excelentes mestres, né, tanto na faculdade quanto na vida profissional, pessoas que me deram oportunidade, e isso é uma forma de eu estar aí dividindo todo esse meu conhecimento com todos vocês. Hoje eu trabalho na empresa Mate Leão, que é do grupo Coca-Cola, não sei se vocês conhecem o Chamate, que tem, né, aquela caixinha laranja que tem ali o Mate Leão. Eu sou supervisora de RH na área da empresa já há 12 anos, e trabalho na Faculdade Flamingo, né. Não sou o pai do Cris, de Todo Mundo Odeia o Cris, se alguém segue, né, se alguém já assistiu, tem 2 empregos, né, sou a Andréa Scotton, né, e aí a gente tem aí toda essa trajetória para seguir com vocês nesse semestre, para passar esse conhecimento de recrutamento e seleção, ok? Então, tem toda essa historinha minha lá, eu quis só dar uma resumidinha para vocês entenderem um pouco de mim, da minha trajetória, de todo esse trajeto que eu percorri aí, né, para estar onde estou hoje, com as oportunidades, e aí a gente vai aí para o caderno do Que Mágico, que a gente tem ali o primeiro nosso slide, que é a nossa apresentação, e ali eu considero algumas coisas para vocês, né, lá tem o meu e-mail, se alguém precisar, assim como também tem um resuminho meu dos locais onde eu trabalhei, né, então eu sou pós-graduada na Faculdade Flamingo, terminei aí uma nova pós-graduação que eu fiz o ano passado, em meio à pandemia também, eram aulas presenciais, mas infelizmente a gente só teve aí no EAD, e aí eu acabei terminando, que foi a Psicologia Organizacional do Trabalho. Pretendo ingressar em outra pós-graduação na própria Flamingo o ano que vem, se Deus quiser. Não sei ainda o curso que eu farei, tá? Então, muitos alunos eu encontrei como colegas de trabalho na sala de aula de pós-graduação. É isso que a gente acaba se apaixonando pela Flamingo, é uma família. Ora nós somos professores, ora nós somos colegas de sala, né? Então, se algum de vocês percorrerem aí a pós-graduação, podemos até nos encontrar como alunos, né? E ali fazendo trabalhos e evoluindo juntos, se Deus quiser. E aí a gente tem aí como meta, eu tenho como meta, fazer 2 ou mais ideias crescerem onde só existia a minha, né? Essa é a minha meta. Então, quanto mais eu dou conhecimento, quanto mais eu compartilho o que eu conheço, mais ideias surgem, mais criações nós temos. Então, essa é uma das minhas metas, né? Amo ensinar e ver a evolução de cada um, e eu sou muito feliz pelos aprendizados diários que tenho e por compartilhar com vocês. E aí é interessante que cada um de vocês tem um pensamento, uma reflexão, né? Por que você está aqui? Né? Eu tenho uma meta, mas será que alguém já pensou qual é a minha meta? Eu quero um diploma. Eu quero ir para algum local, né? Isso são até perguntas que numa entrevista de emprego aí, de uma recolocação profissional, as pessoas perguntam. E nós vamos entender por que perguntam isso para a gente. Por que eu vou num processo seletivo e as pessoas perguntam, mas por que você está aqui? Qual é o seu propósito? Onde você quer estar daqui 5 anos, né? E nós vamos entender por que isso é tão perguntado, se isso ainda vale a pena se perguntar ou não, ainda mais no momento que nós vivemos,
né? Mas é interessante a gente colocar aí algumas coisas para a gente. Eu acho que todos vocês, estando aqui nas aulas, né, e na faculdade, eu acho que vocês colocariam aí alguns interesses, cada um com os seus objetivos, mas eu tenho certeza que quando vocês ingressaram na faculdade, algum objetivo, com certeza, todos vocês têm, né? Então, é interessante a gente entender por que eu quero, o que eu quero, né? Porque, para onde eu vou, né? E aí a gente tem uma apresentação bem resumidamente aí, quanto à apresentação da nossa ementa, né? Que seja o nosso conteúdo, que nós vamos ter uma visão geral do que é o RH, né, o que é o mercado de trabalho e o nosso recrutamento interno e externo, como é que eu faço isso, né, quais são essas técnicas, os perfis profissionais, quais são os critérios que eu avalio um profissional, seleção de pessoas, né, então, o recrutar é uma coisa, selecionar é outra coisa. Normalmente, a gente tem um profissional na empresa que é recrutamento e seleção, mas são coisas distintas, né. Quais são essas medidas, quais são as éticas, né, qual é a ética dos profissionais dessa área, se tem um planejamento da área, como é que isso é feito. Então, preparar vocês, né, para analisar aí o mercado, é o que a gente tem de objetivo dessa disciplina, para que você consiga, né, vocês alunos, construir um planejamento de provisão de pessoas, que vocês saibam fazer essa construção. Eu quero estar passando toda a parte teórica, né, para que vocês possam elaborar, conduzir programas de recrutamento e seleção dentro de uma empresa, oferecer as melhores práticas de mercado, então, para como que você vai analisar, fazer o currículo, tirar, né, ali alguns currículos e avaliar se é o melhor candidato ou não, desenvolver algumas habilidades, né, para entrevistas, como é que nós faremos aí essas entrevistas, entender como operacionaliza os processos, tanto interno quanto externo, e compartilhar dinâmicas também de processo seletivo, né? Às vezes vocês podem até se deparar com isso. Então, será que você hoje se entende como, se vê como um bom entendedor em processo seletivo? E como é que hoje está o mercado, né? O seu currículo está sempre atualizado? Um recrutador seria atraído pelo seu currículo? E aí, né? São perguntas que eu deixo aí no ar, que daqui a pouco eu vou querer escutá-los e também vocês vão escrever depois isso para mim. Mas é um cenário bem dessa forma, né? Será que hoje, se eu colocar meu currículo e entregar o meu currículo para alguém, ou mesmo querer falar sobre mim, será que eu agradei? Eu fiz rapidamente uma apresentação minha, esqueci de falar, esqueci não. Eu deixei de falar um monte de coisa ao meu respeito, né? Mas qual que era o meu objetivo? Fazer uma breve apresentação. Mas se eu tivesse com o diretor de uma empresa e a apresentação da minha pessoa, será que eu falaria as mesmas coisas que eu falei alguns minutinhos atrás? Talvez não. Talvez eu iria elaborar algo, ou na hora falar algo mais objetivo daquilo que eu precisaria falar. Então, se eu tivesse que me apresentar para uma empresa multinacional que tem uma vaga compatível às minhas competências, eu falaria muito das minhas competências e o meu desejo de estar na empresa, mesmo que fosse o menor tempo possível, né? Nós faremos esse exercício depois, tá? Então, já começam a pensar algumas coisas disso. E aí, no final desse semestre, vocês vão conseguir analisar o mercado de trabalho. Vocês, como profissionais, né, de RH ou de administração, que tem esses dois grupos que eu vi aqui, que vocês falaram aí para mim, vocês vão conseguir ali pensar numa carreira profissional, colocar ali um currículo, se vocês precisarem apoiar o RH, quem não atuar na RH, e quem estiver em RH, conseguir criar esses indicadores de recrutamento, né, conduzir uma entrevista, orientar um gestor para como que ele vai ali conduzir uma entrevista, recepcionar um candidato, né, nos dias de hoje a gente vê algumas coisas que algumas receptividades aí que a gente tem de candidatos que dá dó de ver, né? Hoje a gente tem tem um conteúdo novo, que a gente tem aí muita entrevista online, via WhatsApp, né, via Teams, Google Meet, N coisas ferramentas que se tem no mercado para fazer entrevistas online. É o que mais tem aí no mercado, né? E aí tem algumas bibliografias, se vocês quiserem alguns
conteúdos de livros, né, que eu menciono e utilizo. Então, tem muitos conteúdos que nós temos aí nessa apresentação que eu estou usando, que eu não tiro da minha cabeça, que realmente são de livros, né, que eu trago aí o conteúdo ali bibliográfico, porém eu também trago toda a experiência que eu tenho vivida aí nessa minha trajetória aí desse processo. Recadinhos da semana, para vocês que de repente têm aí, né, um tempo que conseguem desprender. Importante, nós temos aí a partir da próxima semana, né, do dia 16/8 até o dia 20/8, a Flamingo está com uma parceria com o Sebrae, 100% online, gratuito, serão 5 dias de capacitação, pode escolher o período da manhã ou da noite, né, ou da manhã das 10 ao meio-dia, ou das 6 às 20 horas, e tem uma jornada aí, você tem 5 aulas que vocês terão sobre empreendedorismo, marketing, finanças, sua ideia do negócio e formalização. Ah, professora, eu não consigo ficar nos 5 dias, nessa jornada da semana toda, mas eu consigo um dia. Se inscreva, participa, né? Eu acho que isso sempre agrega para a gente. Eu, nesse momento de pandemia, desde o dia 16 de março de 2020, trabalhando online como supervisora da Coca-Cola, eu sempre fiquei aqui online, pouquíssimas vezes que eu fui no escritório, nesse período todo, e eu vi muitas lives gratuitas, muita gente falando sobre o mesmo tema aí de forma gratuita, e nunca é demais, conhecimento para a gente nunca é demais. Então, se programem, de repente é uma opção e vai ser gratuito, então é mais conhecimento aí para vocês, tá? Eu vou dar só uma pausa aqui para que vocês falam se vocês têm alguma dúvida, para a gente fazer o nosso contrato pedagógico, que eu vou explicar como é que vai acontecer a nossa disciplina nesse semestre. Então, até aqui eu quero ver se está tudo bem para vocês, se tem alguma dúvida, se eu posso continuar, e aí eu acredito que possa surgir agora com o contrato pedagógico aí, dúvidas do que a gente vai combinar. Tudo bem até aqui? Se alguém quiser falar algo, abra o microfone e me avisa. Ok? Então, eu vou tocar. Para mim, tranquilo até agora, professora. Então, tá bom. Muito obrigada. Vamos lá, então, para falar um pouquinho agora da jornada do nosso contrato pedagógico, né? Vamos, então, negociar esse contrato, né? O que é combinado não é caro. Nosso horário de aula, ele inicia às 20 horas, com término previsto para a gente parar às 21 horas. Então, esse é o nosso horário de aula. Eu sei que tem turmas aqui que são turmas das 18, tem turma das 21, então foi alinhado aí que o EAD ficaria das 20 às 21 horas. Como eu falei, a gente pode colocar aí uma forma de eu entrar alguns minutinhos antes, tá? E aí depois eu fico uns minutinhos depois para algumas dúvidas que vocês quiserem. O link da aula vai estar disponível no QMágico, creio que todos conseguiram entrar por lá. Como que vai ser a chamada? Então, toda semana tem atividade no QMágico. Conforme vocês vão entrando, eu vou liberando para vocês, né? Conforme eu tô... Alguém está compartilhando alguma coisa aí? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Não. Sim, professora. Eu sim, tudo normal. Eu também não estou conseguindo ver, não. Eu também não consigo ver. Vê se vocês conseguem ver. Então tá. Então vamos lá. Quando a gente fala, conforme vocês entram na sala, né, eu fico indo e vindo da apresentação para eu aprovar vocês entrarem na aula. Então, nesse momento, é o momento que eu estou ali olhando o nome de vocês e já estou anotando, fazendo uma listinha. E vejo ali pelo boa noite de vocês. Então, a chamada eu vou considerar por ali. Eu sei que muitas vezes vocês podem considerar, né? Ah, professora, acabou a luz da minha casa, pode acontecer comigo. Aconteceu nesse período que a gente estava em pandemia. Então, isso pode acontecer de cair a energia e a gente não conseguir ali fazer, olhar, né? Então, o que a gente vai fazer nessa questão da chamada? Toda semana vai ter uma atividade no QMágico, lá no caderno, tá?
essa atividade semanal, ela não vale nota. Aí vocês vão falar, então eu não vou fazer, né? É uma opção de vocês. Mas eu vinculei para aquele que não conseguir assistir a aula no dia de hoje, por exemplo, ele vai ter até o domingo da mesma semana para fazer essa atividade e ganhar a presença dele. Ah, professora, então eu não vou entrar na aula, eu só vou fazer lá na aula no domingo. Não acho bacana isso, até porque a aula é para nós estarmos aqui e daqui a um pouco a gente vai combinar algumas coisas aí, porque o conhecimento, a dúvida de um pode ser do outro, e um exemplo que eu dou não vai estar ali no slide ou na aula que depois vocês vão ouvir, vai estar interrompendo com outras coisas que vocês têm. Enfim, eu acho que a aula aqui, em 1 hora, ela tem que render bastante para a gente, e é onde a gente tira aí todas as dúvidas e faz todo o processo, né? Eu só fiz dessa forma para que eu não consideraria falta, porque eu sei as dificuldades que vocês podem ter, tá? E eu me coloco também no lugar, então por isso que eu não considerei. Mas se tiver uma vazão aí, e eu ver que não está tendo presença em aula, e a gente vai ter que mudar e refazer esse contrato exatamente por conta disso. Não acho que terá dessa forma, né? Que eu acho que aqui o nosso contrato é estar aqui, assistir aula e até ter aí a troca de conhecimento mesmo. Então, acho que não aconteceria isso, né? Os microfones ligados. Essa atividade semanal, eu já vou falar dela, deixa eu seguir aqui. Os microfones ligados, né, nas aulas ao vivo, com ferramentas disponíveis de microfone, como a gente está agora, manter desligado, e aí, quando tiver dúvida, liga. Já vi que todos vocês já estão desse formato, né, vocês estão ali com eles desligados, e aí, quando tiver alguma dúvida, coloca ali no chat, nem sempre eu estou ali no chat, então aí, quando vocês tiverem, porque quando eu estou projetando aqui, eu não fico ali no chat, né, acompanhando totalmente, então, mas podem colocar ali que eu vou acompanhando. A participação da aula ao vivo, a nossa ferramenta de conversa é ali, né, o chat, para a gente usar de forma objetiva, né, não ficar ali, de repente, fazendo alguns comentários entre os colegas, pode comentar, sim, entre um e outro, se for pertinente à aula, né, mas usar de forma ali coesa. Quando a gente fala das avaliações semanais, como eu disse, eu não vou considerar como nota, mas eu sou aquela professora exigente, no modo de dizer, que se faltar meio ponto para fechar a média, não adianta chorar, porque eu não dou meio ponto. Porém, se é aquele aluno, participante de aula, fez todas as avaliações semanais dentro do prazo, eu vou considerar esse meio ponto, até meio ponto, para fechar a nota no final do semestre, tá? Que eu vou ver que houve um esforço, aquele meio ponto pode ser um nervoso que passou na prova. Agora, não fez as avaliações, não fez todas as avaliações, não acompanhou a aula aqui, não vai ficar por meio ponto e vai fazer a avaliação lá substitutiva, tá? As nossas avaliações continuadas, elas estão previstas para o dia 29 de setembro, 27 de outubro e 17 do 11. Como que funciona essas avaliações? Eu vou disponibilizar no caderno do Que Mágico, vocês farão nessa data. Quando eu digo até no dia 29 de setembro, vocês vão ter a seguinte forma para fazer. Dia 29 de setembro é uma quarta-feira, até domingo seguinte, o primeiro domingo seguinte, é quando vocês têm para fazer essa avaliação continuada. Na segunda-feira de manhã, no meu primeiro horário, eu fecho essa avaliação, faço as correções para dar o feedback para vocês, né? Para corrigir, para colocar ali as observações. Não adianta depois dessa data vir e falar, professora, eu não fiz avaliação, eu perdi. Então, já sabe, já tem as notas, já marca no calendário de vocês, para que não tenha perda dessas datas. Não consegui assistir a aula do dia 29, não consegui no dia 30. Veja, você vai ter do dia 29 até o primeiro domingo depois da aula, né? Então, você tem ali 4, 5 dias para fazer o exercício. Com certeza dá para fazer, tá? Professora, mas durante a semana eu trabalho. Sem problema, você vai fazer lá no sábado. Mas sábado eu quero dormir. Sem problema, faz no domingo. Domingo eu também quero namorar. Namora menos, né? Brincadeiras, tá? Mas é isso, vai ter que se encaixar em algum tempo e aí você colocaria essa informação. Depois disso, a gente tem a avaliação conclusiva.
A conclusiva, ela também estará no caderno, ela estará em atividade avaliativa, e vai ser dia 1º do 12, a partir das 7 da noite, e vai ser encerrada no dia 2 do 12, às 19 horas. Ou seja, vocês terão exatamente aí 24 horas para fazer a avaliação de vocês. Falta. Se houver muitas faltas, ficou em atestado médico, tem aí a questão do Covid, se Deus quiser, não vamos ter, avisa a faculdade para não perder as atividades, né? Se não conseguir realizar alguma atividade semanal ou mensal, porque se ausentou por questões médicas, me procure antes, não deixa para me procurar no final do semestre, quando, essa nota não vai fazer diferença, e aí é ali que deu a diferença, então me procure antes, tá bom? E eu não vou abrir o caderno do QMágico para refazer a avaliação. Então, se a gente fez as avaliações continuadas, né, naquelas datas que estão aí, em setembro, outubro e novembro, fechei, eu não reabro mais, que o nosso combinado é até domingo, ok? Entrega de atividades, então, serão somente pelo QMágico, não adianta falar, professora, eu vou mandar por e-mail, eu me perco pelo e-mail, fico muito confusa, tá? Então, assim, eu respondo os e-mails, tá aqui o meu e-mail, ó, se vocês quiserem, de repente, alguma ajuda particular, alguma ideia, alguma coisa, talvez eu não responda na mesma velocidade que vocês desejam, que vocês esperam, porque eu tenho N atividades ao mesmo tempo, mas eu respondo a todos, tá? Aqui, esse item aqui, aula ao vivo e câmera, a utilização da câmera em aula ao vivo é opcional, tendo direito o aluno ficar com a câmera desligada. Porém, com a disciplina de recrutamento e seleção, é uma boa oportunidade de participar e avaliar o seu impacto e dos colegas para o mercado de trabalho. Por que eu coloquei isso exatamente para essa disciplina? Porque a participação com câmera já é uma forma de você estar observando o seu colega e vice-versa. E a professora também. Porque é exatamente que agora o nosso novo normal de entrevista será dessa forma. Então, a gente tem que, não só as nossas entrevistas, né? O nosso mercado de trabalho hoje, nosso momento profissional hoje, tudo praticamente é em EAD e tudo na questão da câmera. Eu não sou fotogênica, eu não fico bem na câmera. Esquece isso, né? A gente não está aqui bem para ver a beleza. Eu, às vezes, o meu home office no inverno, agora com esse tempo frio que fez, eu estava com o cobertor na perna, ninguém me viu, mas daqui para cima a gente fica bonitinho, né? Tá sempre ali arrumadinho, né? Então, é isso que é importante. E aí, quais são as minhas obrigações também, né? De publicar material para vocês, sempre esclarecer as dúvidas, vou lançar as faltas no portal do aluno, promover discussões entre a teoria e a prática, do que a gente vai aprender para que mais dinâmica a gente tenha, estudos de caso para que a gente aprenda mais, estar sempre atento ali ao chat para dúvidas de vocês e transformar, principalmente, né, a nossa aula presencial em ao vivo, sem perder conteúdo. Então, acho que é uma coisa que eu penso muito em, como me coloco no lugar de vocês, para que a gente faça realmente o melhor aí no nosso semestre, tá? E revisão para a prova, né? Como é que vai ser? Alguém tem curiosidade? Vai ter revisão de prova, professora? Ninguém me pergunta isso. Sempre quando eu estou lá, né, Andressa, eu já te passo a vez aí, tá? Vi que você levantou a mão. Sempre que a gente tá em sala de aula, sempre tem alguém tímido lá que levanta a mão. Professora, mas e revisão de prova? Você não falou nada aí, eu estou preocupada, né? Como será isso? Né? Vamos lá, Andressa, fala comigo, pode abrir teu microfone. Professora, boa noite. Boa noite. Na verdade, é uma dúvida, porque eu estou fazendo a sua matéria de DP, infelizmente. E eu estou tendo aula nesse horário também, de outro professor. Eu queria saber se vai ser esse horário mesmo, as aulas, ou não. Os horários serão esse, da aula de recrutamento e seleção. Eu peço para que você procure, de repente, o pessoal da secretaria, naqueles horários de plantões que tem lá quando você entra, acessa com o seu login de aluno, tá? Procure o dia de plantão e verifica, porque senão você falta aqui comigo, você não vai ter porque tem aquela atividade, mas de repente você quer participar da aula.
né? Sim. Então, só verifica com o pessoal como é que eles vão estar te ajudando com isso. Porque se vai bom, coincidir então. com outra aula, aí é o pessoal da secretaria que vai poder te ajudar. Eu não vou conseguir te ajudar. Se você não conseguir, qualquer coisa você me fala na próxima aula, ou me manda um e-mail, que eu aciono o pessoal da secretaria para te ajudar, tá? Tá bom, então, professora. Obrigada. Imagina. Mas vamos lá, e dúvidas para a prova? Alguém tem? Será que vai ter revisão para a prova? Como é que vai ser isso? Alguém tem curiosidade de saber? Como que é, professora, a revisão da prova? Isso, Rosângela, me pergunte, como que é? O Antônio também está me perguntando, como que é? Isso, como será isso, né? Vamos lá. Revisão de prova. Será que eu trazer algum conteúdo resumido, tudo que eu falei no semestre, e uma semana antes da prova eu trazer algo resumido, vai adiantar para vocês? O que vocês me falam? Eu acredito que não, viu, professora? Pois é. Aí, será que eu chegar e passar um resumo para vocês, escrever, colocar um PowerPoint aí, de repente com alguns tópicos, isso aqui já deu uma ajudinha. Talvez possa ser um caminho? Já é um bom caminho. Eu já tive aula com a senhora e sei como que é difícil. Rosângela, então você me conhece. Eu acredito, Conheço bem, professora. Oi, Antônio. eu acredito que tudo é bem-vindo, né, professora? Tá, Toda diquinha é importante. tá. Ali, é David, Davi, como que eu te chamo? Fala para mim. Aí você vai ter que abrir seu microfone para me contar. Talvez ele... com os dois jeitos? Então tá bom. Aí a Dayana também teve aula comigo. Bacana encontrar com vocês, reencontrá-las. Depois vocês me falam aí, escreve no chat que aula que eu dei para vocês, tá? Bom, David, ou Davi, né? Ou Oliveira, e eu não erro, né? Quando a gente fala de os principais pontos, né, já ajuda, eu também entendo dessa forma. Revisão de prova para uma professora é a revisão realizada diretamente com vocês, para vocês. Se eu for fazer uma revisão para vocês, quem está estudando e quem está revendo sou eu. Então, o que eu sugiro, né? E quando chegar mais próximo, a gente vai combinar. Talvez a gente faça uma apresentação em grupo valendo uma nota para a nossa última data de avaliação, e aí a gente faz esse cenário aí de combinar alguma coisa nesse sentido, tá? Mas aí vocês mesmos que vão trazer. Eu digo os tópicos, né? Isso com certeza eu vou passar, o que pode cair na prova aí, e aí vocês vão estar trazendo essas informações, tá? Então, revisão de prova é feita pelos alunos, por vocês mesmos, e aí a gente traz essa questão, ok? E aí, eu sempre coloco aqui em dúvida, né, se o nosso semestre vai ser eficaz ou se ele vai ser eficiente. E a professora, será eficaz ou eficiente? Eu já vi que tem algumas pessoas que tiveram aula comigo e talvez tiveram alguns traumas, né? A Dayana colocou assim, cálculos de folha de pagamento. Pois é, foi a aula de cálculo de folha de pagamento. Algumas pessoas que são de RH, né, realmente têm aí a dificuldade de cálculo, né, de números, mas que são pertinentes aí. Espero que tenha passado conhecimento aí para vocês, embora foi difícil, para quem não gosta de número, né, mas, a Dayana falou, eu adorei, me agregou muito. Que bom, Dayana, fico feliz. Agora, a aula de recrutamento é uma aula totalmente diferente, vocês vão ver uma outra professora diferente da de cálculo de folha de pagamento, né, porque é uma aula mais tranquila, vamos dizer assim, né, são mais técnicas, conteúdos, dicas, né, não que uma seja inferior ou superior à outra, né, mas que são conteúdos diferenciados, né, então vocês vão ver que talvez vocês vão encontrar uma nova professora aí, né. E aí a gente tem a questão, né, do eficaz e eficiência. Eu gosto de trazer essa comparação aqui, porque normalmente a gente sempre escuta isso, né, você é eficaz, você é eficiente, e a gente faz confusão. E aí quando a gente fala que é eficiência, é como fazer o que tem para ser feito, e a eficácia é fazer o que deve ser feito. Eu costumo trazer esses dois comprimidos aqui para comparar,
né? Aspirina, o slogan da aspirina, propagandas que teve no passado, e que isso sempre a gente tem na nossa mente, é toma uma aspirina, né? E tá ali para dor de cabeça, para febre, enfim. E quando a gente fala no Doril, a gente fala, puxa, toma Doril que a dor sumiu, né? Veja, ambos têm o efeito da cura, de passar dor de cabeça, só que o Doril, pelo slogan dele, não estou dizendo que esse é o melhor ou não, mas da forma que a gente fala, tomou Doril, a dor sumiu, dá a impressão de que eu colocar um comprimido na minha boca, já acabou a minha dor, né? Então, ele é eficiente, ele realmente faz a cura imediata. A aspirina ela também faz, mas ela demora um pouco mais. O que eu quis trazer com essas coisas aqui para vocês, né? Eu quis mostrar para vocês que nós estando aqui, eu como professora, vocês como alunos, nós temos uma responsabilidade e um compromisso de ambos sermos eficientes, né? Fazer diferente, fazer mais, né? Eu não quero ser uma professora diferente, eu só quero ser aquela que realmente vocês tirem dúvidas e que eu consiga passar todo o meu conhecimento para vocês. Né? Não adianta eu ter ali mais de 30 anos de experiência, aposentada na área de departamento pessoal, e de repente eu não conseguir passar meus conhecimentos para vocês. E também nada adianta vocês, alunos, estarem aqui de corpo presente, mas estar olhando outras coisas, né? Tá olhando ali o celular, tá escrevendo um bilhete, tá olhando a TV, tá vendo o filho do lado. Eu sei que quando a gente está em casa, N coisas estão ali, às vezes a gente não consegue se concentrar. Mas aí lembre-se, a gente tem que ser sempre eficiente, fazer diferente. Esse é o melhor profissional que nós temos no mercado, é ser o diferente. Então, se alguém perguntar, como é que eu chego naquela rua ali, na rua da Faculdade Flamingo? Só lá, pega aqui em frente que você chega. Não, a outra pessoa vai virar e falar assim, olha, você vai andar 2 quarteirões e aí você vai ter que virar ali à esquerda, ele fica na esquina. Eu dei mais informações. Ambas as informações faz com que a pessoa chegue, mas a gente deu um pouco mais. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, né? A minha meta aqui e a de vocês comigo. Feito o nosso pacto, a gente tem 15 minutos de aula para chegar às nossas 21 horas, e aí eu vou lançar já um desafio aqui para a gente. Quero ver se vocês têm alguma dúvida, todo mundo feito, muito bem, estou gostando. A gente tem uma atividade semanal que está lá que eu coloquei para vocês no caderno. Eu gostaria que vocês respondessem 2 perguntas, uma delas é falar sobre vocês, falem o que quiserem. Eu coloquei ali algumas dicas do que eu quero, não o que eu quero, mas para conhecer um pouco de vocês. Lembre-se que quando vocês comentam algo comigo, eu não costumo expor o nome da pessoa sem antes consultar a pessoa, tá? Então, pode ser que nós tenhamos algum exercício, alguma coisa que vai expor o nome da pessoa, eu jamais irei fazer isso. Eu vou primeiro conversar com a pessoa, para depois, sim, eu considerar ali a divulgação. E se não quiser, eu simplesmente falo que é um fato que aconteceu, né? Sem vocês saberem algumas coisas, sem saber quem é. Eu digo isso por questões de ética, eu tenho o lado ético profissional, porque eu trabalho numa empresa grande, numa empresa que tem um nome aí no mercado. Existem coisas que eu posso trazer para vocês mencionando o nome de empresa ou clientes de que eu já fiz atendimento, mas também tem momentos que eu não posso mensurar o nome da empresa que aconteceu o fato. Então, isso vocês vão estar ali convivendo comigo nesse sentido, tá? Eu queria ver com vocês aqui, e a outra questão que vocês vão responder é sobre a própria disciplina de recrutamento. O que vocês conhecem, o que vocês já vivenciaram, e escrevo com a palavra de vocês. Nunca participei de processo seletivo, já participei, foi uma droga. Eu já fui, faltaram com respeito comigo. Escrevam lá o que vocês vivenciaram, tá? Depois aí, vocês fazem essa primeira atividade aí, é algo muito simples, que eu quero estar ali conhecendo um pouco mais de vocês, tá? Para a gente fechar nossa aula de hoje, eu gostaria de 2 pessoas, que não vai dar tempo. Essas 2 pessoas, o que eu gostaria que a gente fizesse? Eu já gostaria que a gente fizesse, tipo, uma entrevista, né? Então, vamos dizer que a gente teria aí que contratar uma pessoa, então, uma pessoa seria a pessoa da empresa e a outra pessoa seria o candidato.
quem de repente, se propõe a fazer? Acho que é bacana, é um primeiro exercício que a gente faz. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós teríamos muita dinâmica e é como eu falei, minha meta aqui é trazer conhecimento para vocês e fazer com que nós estejamos aí, distante, porém perto. Então, eu quero ver quem que quer participar. Um por vez, sem brigar, hein? Vamos lá. Ninguém? Preciso de 2 pessoas. O Elton tá dando risada, né, Elton? É um por vez, porque senão assim fica muito tumultuada a aula. Tem que ser um por vez. Vamos lá. Quem que vai participar? Se não for ter participação, a gente não consegue fazer os exercícios e as dinâmicas para a gente já começar a treinar. Sem medo de errar, não vai ter aí a questão de, né, vamos fazer um outro pacto aqui, né, de a gente não levar nada para o pessoal. O que fica aqui nessas dinâmicas fica com a gente. Embora tá gravado, mas fica para nós, né? Se não vamos comentar nada para ninguém, porque a pessoa, ela gaguejou, ela ficou nervosa, esquece isso. Isso é normal de todos nós, né? Eu também vou gaguejar, também vou ficar nervosa, né? Por que não, né? Então, vamos lá, 2 pessoas. Senão eu vou chamar aqui do nome aqui que eu tenho na lista de aluno e vou chamar alguém. Quem vai? Eu me habilito. Já tenho uma, que bom. Como que eu falo o seu nome? Eu sabia que você ia perguntar. É o Hélia. O Hélia. Muito bem, o Hélia. Muito obrigada aí por você já querer. O Rodolfo levantou a mão. Ele vai ser o outro? Positivo, pode ser. Ótimo. Então, o Hélia e Rodolfo, né? Vamos considerar, então, que a Hélia seja a candidata à vaga, tá bom, Hélia? E o Rodolfo é o entrevistador. É quem vai estar ali fazendo a entrevista. Só para vocês, né, para a gente começar uma dinâmica aí, se vocês quiserem abrir a câmera também é bacana, se não quiserem, ok, tá? Os demais que estão ali, que observam, né, mas aquilo como eu falei, observam sem levar algo para o lado pessoal. Observa se você estivesse sendo entrevistado pelo Rodolfo, como é que você se comportaria. E observa como a Hélia está respondendo, se você também faria dessa forma. Esses tipos de observações que a gente vai ter, tá bom? Então, o Rodolfo, o que você vai estar colocando, tá? Você vai ter que recrutar uma pessoa que é de uma área administrativa, que é uma assistente administrativa, que é para trabalhar na região da Lapa, e ela se candidatou, você viu que ela tinha todo o que você precisa tá ali, na vaga. Então, a Hélia foi para a tua empresa e vocês vão receber, você vai receber aí a Hélia e vai tocar o processo, tá? Nada muito longo, até pelo tempo que a gente tem, mas vamos lá para que você comece. Então, é uma vaga de assistente administrativo, a empresa, vamos dizer que seja a própria Faculdade Flamingo, para trabalhar na faculdade, essa pessoa vai ajudar ali na secretaria, vai ajudar no RH, contas a pagar, é uma assistente administrativa, tá bom? Pode começar, Rodolfo, do jeito que você quiser. Boa noite, Hélia, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Tudo bem? Nós estamos com a vaga para... Bom receber você aqui, nós estamos com a vaga para auxiliar administrativo, para trabalhar numa faculdade da Unip, que fica aqui perto. Eu estava vendo o seu currículo, achei interessante. Eu queria saber se você tem experiência na área de auxiliar administrativo. Tenho sim, tenho experiência. Inclusive, meu último emprego, ele foi como assistente administrativo, no ramo de seguros, né? Então, eu tenho aí em torno de 4 anos de experiência com registro em carteira. Legal. Você queria falar um pouco dessas experiências para a gente? Falo sim. Meu último emprego, eu comecei como consultora de vendas, né? E aí foi crescendo a corretora, eles foram abrindo franquias, filiais, no caso.
e eu fui encaminhada para uma dessas, né? Lá eu fiquei com esse cargo administrativo, também fiquei com a parte de treinar o pessoal novo que chegou para trabalhar com a gente no quiosque. A gente trabalhava na área de seguros, né? Então, eu fazia tanto a parte administrativa, como a parte de vendas, como a parte de treinamento, era meio que 1001 utilidades, né? Infelizmente, devido à pandemia, acabou que a nossa empresa não conseguiu resistir. A minha loja, a minha franquia foi a primeira a fechar as portas, porque as contas não batiam, né? Então, não deu para manter e eu acabei perdendo o emprego por conta disso. Legal. Você mora onde, Hélia? Na Lapa. Na Lapa? Isso. A faculdade Unip, ela fica lá no Alphaville. Quantas condução você pegaria para chegar até a Unip? Olha que interessante. Olha, muito interessante, porque eu fiz realmente uma entrevista de trabalho hoje para a Alphaville. E te perguntaram isso. Exatamente. Olha só, que será legal, que era o Rodolfo que estava lá, Olha, vou te falar, viu? Essa foi coincidência boa, Não, hein? muito, por isso que eu não resisti, eu tive que rir, porque foi combinado. Tá vendo? Aqui tudo é ao vivo, ninguém tá combinando nada, hein? Então, de acordo com o que eu pesquisei, o trajeto, eu vou precisar pegar o trem até Carapicuíba. Em Carapicuíba, eu pego um outro ônibus até o local da empresa. Então, são 2 conduções. Certo. Acabou? Eu faço mais pergunta? Pode, faz mais uma. Mais uma? Ixi, agora travou aqui, cara. Travou? Você deixou a parte mais difícil para mim, professora. Então, Okay. eu vou me apresentar para você como... Então, deixa da seguinte forma, Rodolfo, já que te deu branco, isso pode acontecer no dia a dia, de repente você pode estar com alguém, e aí a gente começou a dar risada, enfim, essas coisas, essas coincidências, você fala, ixi, e agora? Aí você pega e fala, tá bom, tem mais alguma coisa que você queira falar? Pronto, joga a peteca para ela. Interessante. Né? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Isso! Tenho sim. Vamos lá. Vou me apresentar um pouco para você, né? Sobre eu, pessoa. Tenho 38 anos, sou casada, tenho 2 filhas, uma de 21 e uma de 13. Já são grandes, já. A mais velha também já vai se formar em engenharia o ano que vem, graças a Deus. Então, já está tudo conduzido. Eu aproveitei esse espaço entre um e outro para fazer a minha parte de estudar agora também, né? Que com filho é mais difícil, eu comecei cedo. Então, assim, já comecei a trabalhar desde muito jovem. Minha vida eu comecei muito jovem, né? Casei muito cedo, tive filho muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo. Então, trabalho, realmente, eu não tenho medo. O que eu mais almejo hoje? Conseguir um emprego onde eu possa dar o meu melhor para a empresa, né? E onde eu possa ficar, né? Eu quero um emprego que me dê uma estabilidade, uma estabilidade para trabalhar aí por tempo indeterminado, não ficar pulando de galho em galho, até mesmo porque é cansativo, né? Então, eu desejo profundamente entrar na empresa, é uma empresa muito conhecida, fico muito contente só de fazer parte aí do processo seletivo e desejo de coração ter a oportunidade de poder fazer parte da equipe. Legal. Aí agradece, aí como é que você vai terminar aí a sua entrevista? Obrigado, Hélia. Semana que vem... Vai lá, Rodolfo. Semana que vem, talvez a gente entre em contato com você. Fica ok, fico no aguardo, então. Muito obrigada pela oportunidade. Ok, muito obrigada a vocês dois, tá? Eu acho que é aí que a gente vai engrandecer cada vez mais nosso conhecimento aqui em aula, tá? Quanto mais a gente tiver, né, essa participação, eu acho que a gente consegue aí ter essa experiência, né, que é isso que acontece no dia a dia,
eu queria mostrar para vocês que isso acontece no dia a dia, mas a Aurélia já entregou para a gente que aconteceu hoje exatamente isso, né? Então, para vocês olharem que o quanto não tenha vergonha não, Aurélia, e eu acho que parabéns aos dois, isso mesmo, Antônio, é exatamente isso que vai fazer enriquecer cada vez mais os nossos encontros aqui nesse semestre. Por mais que eu tenha bastante conhecimento para trazer para vocês, que eu tenho paixão de passar isso a vocês, é isso que vai enriquecer mais ainda, tá? Nós vamos aprender juntos aí, né? Foi uma entrevista bacana, algo que vocês se viraram do jeito que tinha, com as coisas que tem, na hora, se vira nos 30, né? Eu acho que é bem isso, né? Não fiquem com vergonha, como a Aurélia colocou ali, até porque vocês colocaram aí, se expuseram para que a gente pudesse ter aí algumas coisas. Então, veja, o Rodolfo pareceu para mim no começo que ele já fez processo seletivo, o cara tá ali, né, já foi, boa noite, né, se apresentou, agradeceu, eu me senti assim, eu falei, nossa, o Rodolfo vai ensinar mais pra gente, né, então foi bacana, isso é realmente como a gente tem que conduzir aí um processo. Nós vamos olhar durante o semestre todas essas técnicas, né, mas já adianto para vocês que realmente o Rodolfo deu aquela introdução. Às vezes a gente vai para um processo seletivo e as pessoas nem olham na nossa cara. Às vezes, nesses processos que nós vamos, ficamos sentados numa cadeira na entrada da empresa e a gente não sabe se tem câmera filmando a gente fica procurando. Porque às vezes a gente fala, isso deve ser pegadinha. Porque as pessoas às vezes ficam nos procurando, né? Então, eu acho que às vezes a gente fica tanto tempo ali que a gente vai falar, já querem testar minha resistência. Eles não querem ver se eu sou forte, se eu tenho paciência, né? Mas eu vou ficar aqui, firme e forte, não vou ficar irritado, por mais irritado que eu esteja, né? E a gente começa a se perguntar isso. Então, tem que ter, que aí entra na questão de ética, que nós vamos olhar durante o semestre, né? Então, o Rodolfo se apresentou, agradeceu a pessoa por estar ali, né? E aí perguntou se tem interesse de participar da vaga, enfim. Isso, normalmente, Rodolfo e demais alunos, normalmente a gente fala, né, por telefone para a pessoa, quando a gente pega o currículo da pessoa, e a gente vê, esse candidato aqui pode se enquadrar nessa vaga. Você já liga, você já fala um pouquinho da empresa, olha, aqui é da faculdade, aqui eu estou em Alphaville, você tem interesse em participar do processo? Né? Como é que está o seu salário hoje? Qual é a tua expectativa? Então, você já, ali, quando você faz a primeira ligação, você já está meio que fazendo uma triagem, né? E aí, assim, você traz para a entrevista depois, agenda, enfim. E aí, como eu falei, não tem o certo e não tem o errado, né? Nós vamos conhecer aí a questão ética, eu sempre vou pegar esse como exemplo que nós vivenciamos nesse momento aqui. Wélia, se você me permite, eu vou lhe dar uma dica, já que eu sei que você está em processo seletivo. Por favor. Quando você diz conseguir um emprego que eu possa ficar, mude isso e diga, eu quero muito trabalhar e me dedicar, me ingressar. Não precisa dar uma impressão de que você, em outros empregos, não foi o que era uma grande empresa, não era algo que você queria. Então, coloque isso com ênfase de que você precisa, que você quer se doar para uma empresa como a que você está participando do processo e que você gostaria de estar ali como efetiva, né? Você fala a mesma coisa, porém de uma forma diferente, tá? Por que isso? Porque às vezes a pessoa que está recrutando, ela pode perceber ou entender de que você não foi feliz nas suas outras empresas, o que não é verdade. Mas dependendo da forma que a pessoa vai interpretar, ela pode entender desse jeito. E aí, da forma que você muda a tua frase, você não gera dúvidas. Tá? Ótimo, ótimo. Deixo aí como uma dica para você, tá? Para o Rodolfo, eu já dei a dica quando ele se perdeu ali, falou, e agora, né? Não sabe, passa a bola para ela, e nisso você vai preparando mais perguntas, se for o caso, né? Mas uma dessas fala mais de você, fala um pouco mais, você quer acrescentar alguma coisa, fica à vontade, pode falar, né? Então, acho que isso, de repente, né, você já passa a bola, enquanto isso você está ali elaborando as perguntas, mas nós vamos ver técnicas para que isso não aconteça,
de que se eu sou ali fazendo o processo seletivo, para que eu não me perca, né? Aí nós vamos conhecer tudo isso, tá, Rodolfo? Sei que você vai ficar bem mais craque aí, tenho certeza, mas mandou bem por uma primeira aí de faz ao vivo, né? Toma peteca, vamos lá, né? Então, eu achei, assim, bacana. Essa questão de onde você mora, né? Quantos condução que você vai usar, essas coisas numa entrevista já, né, fazendo aqui a prática que a gente teve, o local onde mora, muitas vezes, já vem ali no currículo, então a gente já sabe, aí você só se certifica, porque às vezes tem uns bairros que a gente nunca nem ouviu falar, e aí você só pergunta, esse local aqui onde você mora é longe, é distante, né, e aí você já pergunta, assim que você cumprimenta a pessoa que você foi buscar numa sala, ou se você está ao vivo, fala, como é que é para você chegar aqui em Alphaville? Demora? Como é que é? Então, assim, você já vai descontraindo sem jogar a pergunta, você vai batendo papo com a pessoa. É uma forma até de a gente, como é que eu vou dizer, deixar a pessoa mais à vontade, né? Porque se a gente fica fazendo muita pergunta, a pessoa vai ficando com, né? Assim, veja, quando eu falei para vocês, gente, preciso de alguém. Aí todo mundo já vai se escondendo, né? Se fosse em sala de aula, vocês já estavam debaixo da cadeira, tenho certeza, né? Ou atrás do amigo, assim, lá, né? Mas como a gente está numa sala aqui online, então eu acho que essas participações são excelentes aí, que vocês participem, tá? Mas a gente vai usar bastante técnicas, eu anotei mais coisas até para a gente falar conforme a gente vai dando as técnicas, eu vou falar, lembra daquela aula, da primeira aula que a gente teve, onde o Rodolfo falou, a Auélia falou, e a gente sempre vai fazendo ali, tá? Eu tô vendo aqui no chat que vocês, né, deram os parabéns aí para a dupla que participou. Eu replico também a mesma coisa, eu acho que vocês, né, teve gente até que ficou emocionada com a história da Auélia aí, né, entendo muito bem isso, viu, Hélia, porque eu vim estudar depois de alguma idade também, eu tive meu filho, eu, na verdade, na idade de adolescência, eu não queria estar estudando, tá? Eu, na verdade, falei, terminei colégio, chega, eu não vou estudar mais, mas tem um momento na vida da gente que isso chama para a gente estudar. Então, na época, eu não queria, e aí, quando bateu isso, eu fui estudar, escolhi um curso diferente do que eu atuo sempre, né, mas a gente acaba tendo aí todo um desafio, e aí o lado profissional nosso, a gente nunca pode parar, né, de estudar. Então, sempre a gente tem que estar fazendo alguma coisa aí. Então, Hélia, não se cobre, né, o fato que nem você fala, eu quero trabalhar, perfeito, né? Então, acho que é isso mesmo, é dessa forma que a gente tem que seguir. Nós receberemos e recebemos diariamente muitos não, né? A vida nos ensina com tantos nãos que a gente recebe, e nem por isso a gente tem que desanimar, né? Então, quantos processos seletivos que talvez vocês participaram, eu também por diversos, alguns não deram retorno, outros negaram a meu lado profissional, mas a gente tem que olhar pelo lado positivo e pensar, não me chamaram, né? Então, quem está perdendo são eles e não eu. Eu preciso trabalhar, mas vou partir para outro lugar, né? Então, acho que são coisas que a gente tem que ter na nossa cabeça de que os nãos, eles pertencem à nossa vida, né? E às vezes a gente vai se aborrecendo com aquilo, mas não se aborreçam com os nãos que a gente receba. Encare esse não como muito mais desafio para você ser bem melhor, né? Então, acho que fica aí o recado de hoje, eu sempre gosto de trazer algumas coisas assim, para que a gente faça, né, esses momentos aí um pouco reflexivo, até porque vocês vão gerir pessoas, né, seja o pessoal de administração, seja o pessoal de RH, e quem vai seguir em RH e for seguir recrutamento e seleção, realmente tem que estar com isso aí bastante em mente de como que são os processos, né? Ter esse respeito, essa questão da ética, eu acho que é importante. Eu estou vendo que vocês estão colocando bastante ali números de telefone. Quando vocês criarem esse grupo, se vocês me aceitarem, eu também quero participar desse grupo de WhatsApp de vocês. Até porque, é claro que se vocês forem falar mal da professora, vocês não vão conseguir falar ali, aí vocês, né, se não me quiserem, vocês avisam, mas eu acho que é interessante eu estar ali, porque às vezes se eu tiver sem energia aqui, imediatamente eu já consigo avisar vocês, ou se tiver algum recado, né, alguma coisa a gente pode fazer, tá?
E aí, Mainera, é isso mesmo, fique em paz, a gente fala no privado, isso mesmo, né? Fala comentário, mas fala de outro jeito, né? E aí, se vocês tiverem esse link do grupo, quiserem me passar, ou o representante, né? Quem for o representante aí que vocês talvez ainda não elegeram, mas já pensem em alguém que em algum momento vocês vão precisar, talvez na próxima semana aí já eleger esse representante, e aí passam para mim o link, né? Coloca qualquer coisa ali no meu e-mail, qualquer coisa quando vocês criarem, que aí eu também adiciono, tá? Bom, gente, a aula é isso, acabou, passou rápido demais, né? Espero que vocês tenham gostado, mais uma vez sejam bem-vindos em nossos encontros às quartas-feiras. Qualquer problema me avisa, se vocês não gostarem da aula, me fala, se vocês gostaram da aula, vocês também me falam, né? Se quiserem algo diferente, também me fala, não deixa de falar, tá? Eu acho que quanto mais a gente participar, aí, muito melhor. E adorei aí o Rodolfo e a Oélia, parabéns, acho que esse é o caminho para que a gente possa, nos próximos encontros aí, a gente sempre ter essas dinâmicas, e eu vou provocar isso em vocês mesmos, tá? Que aí a gente vai aprendendo cada vez mais. Combinado, pessoas? Combinado. Ô, professor André, deixa eu fazer uma Pois pergunta. não. Deixa eu só tirar da gravação, que aí a gente termina. Como eu falei, a gente sempre vai abrir para perguntas. Para aqueles que não tiverem perguntas, então, deixo aí o meu grande abraço e um final de semana aí, da semana e final de semana, de bem com vocês aí e se cuidem, tá? Deixo aqui interromper. Então, já estou interrompendo a gravação.